Olá! Hoje é a nossa primeira aula do programa Saúde Além do Corpo. Nós vamos falar um pouco sobre desintoxicação, porque esse é o primeiro passo que nós temos que dar quando queremos recuperar a nossa saúde e a conexão com nós mesmos. Hoje em dia, a maior parte das pessoas está vivendo intoxicada e nem sabe, porque praticamente tudo nos intoxica. Os alimentos estão cheios de agrotóxicos e de anti-inflamatórios, sem falar quando não estão cheios de aditivos químicos, no caso dos industrializados e processados e que estão na mesa de quase todo mundo. Até a água está contaminada pelos mesmos agrotóxicos e antibióticos que estão no solo. Os cosméticos estão cheios de petrolatos e até o ar não é mais puro. E além desses fatores externos que nos intoxicam, existem fatores internos também, que são de origem física, ou seja, o nosso corpo também produz toxinas, como o excesso de colesterol ou o excesso de cortisóis gerado pela frustração, pela depressão, tristeza ou estresse. Uma mente estressada pode ser tão tóxica quanto um alimento cheio de aditivos químicos. Então não é só a alimentação que nos intoxica. E por isso nós temos sempre que olhar para nós mesmos de forma integrativa. Nós somos muito mais do que um corpo. E o que acontece quando estamos nesse estado de intoxicação, e não importa se ela é proveniente de fatores físicos ou externos, é que entramos no mundo da ilusão. E estar no mundo da ilusão significa que não temos percepção da realidade, que vamos seguindo uma manada de forma inconsciente sem conseguir entender as nossas verdadeiras necessidades, tanto do corpo e quanto da alma. E esse estilo de vida sem conexão com nós mesmos gera ansiedade, tristeza, doenças, violência e fuga. Gera desânimo, e a etimologia da palavra ânimo vem de alma. Então, quando nós estamos desanimados, estamos sem conexão com a nossa alma. E esse é o ponto onde eu queria chegar. As pessoas estão desanimadas porque perderam a conexão com a sua alma, com a sua verdadeira essência. As pessoas seguem um estilo de vida que foi imposto pela sociedade, se alimentam todas iguais, têm um trabalho que na maioria das vezes não gostam e é apenas uma necessidade para pagar as contas e sobreviver, e nunca estão satisfeitas. Estão sempre buscando algo a mais, e esse algo a mais que as pessoas buscam, mas não encontram, é a conexão com a alma, com a essência. E é isso que nós vamos recuperar nesses 21 dias. Porque quando nós cuidamos da nossa alimentação com consciência, esse cuidado se irradia para todas as partes do nosso ser. E quando nós recuperamos essa conexão, nós saímos do mundo da ilusão, onde nada é claro, onde nos sentimos perdidos e sempre estamos em busca de algo. E vamos para o mundo da realidade, um mundo onde sabemos quem somos, sabemos o nosso lugar e sabemos que não estamos aqui à toa. Você está aqui para fazer a diferença. Você escolheu estar nesse planeta, nesse momento de transição. E você tem que mostrar ao mundo porque você está aqui. Você tem que ser você mesma. Você tem um brilho único que faz toda a diferença na humanidade. E o primeiro passo para sairmos do mundo da ilusão e irmos em direção ao mundo da realidade é desintoxicarmos o nosso corpo físico. Quando o nosso corpo está intoxicado, percorrer esse caminho simplesmente não é possível. E eu vou te explicar agora o porquê. O nosso corpo físico é uma máquina perfeita, só que ele não está sozinho. E por mais que a gente pense que ele possui a sua própria inteligência e funcione de forma autônoma, ele está vinculado a uma inteligência maior. Esse corpo possui uma alma, possui emoções, possui pensamentos, sentimentos e está tudo conectado. Um interfere diretamente no outro. E quando o nosso corpo físico, que é uma máquina perfeita, não está recebendo o combustível correto e está inflamado, intoxicado, pesado, com sobrepeso, as nossas emoções também ficam assim. Os nossos pensamentos também ficam assim. O nosso corpo possui 5 órgãos excretores justamente para eliminar tudo que não serve mais e não chegar nesse estado de intoxicação e inflamação. Olha como ele é perfeito! E cada um desses órgãos está relacionado com um dos nossos 5 sentidos.
Então, quando sobrecarregamos esses órgãos, nós perdemos a percepção dos nossos 5 sentidos, do tato, do paladar, do olfato, da visão e da audição. E os nossos 5 sentidos são a ponte de comunicação entre o nosso mundo interno e o mundo externo. Uma pessoa que não consegue ver, falar, ouvir, sentir cheiros e aromas e que não consegue ter a sensação do tato, não consegue perceber a realidade. É como se ela estivesse em coma, porque não existe nenhuma ligação entre ela e o mundo externo. E por isso que quando os nossos 5 sentidos estão limitados, nós permanecemos no mundo da ilusão e não no mundo da realidade. E por isso desintoxicar o nosso corpo é o primeiro passo para termos um corpo mais saudável e permitirmos que ocorra uma expansão de consciência. Porque nós desenvolvemos o nosso 6º sentido, que é justamente essa conexão com nós mesmas, com a nossa sabedoria interior, somente quando os 5 primeiros estão sendo usados. Então, olha como a alimentação é sim uma barreira do nosso desenvolvimento pessoal. Um corpo intoxicado não atinge todo o seu potencial, não chega onde poderia chegar. Então, agora eu vou falar desses 5 órgãos e vamos começar pela pele, que é o maior órgão do corpo humano e um dos nossos órgãos excretores. A pele, ela rege o sentido do tato e é extremamente sensorial, tátil e representa a sensibilidade e capacidade de troca saudável com o universo. Metafisicamente, problemas de pele revelam medo, ansiedade, impaciência, intolerância. A pessoa deseja colocar um escudo entre o seu mundo interno e todo o externo, pois ela não deseja que os outros saibam o que ela carrega por dentro. Através da pele, nós eliminamos diversas toxinas na forma de suor. E tem toxina que só é eliminada pelo suor. E o que nós fazemos? Usamos antitranspirantes que bloqueiam a saída dessas toxinas e nos intoxicam ainda mais, porque contém alumínio. Então, suar é importante para a nossa saúde. E nós deveríamos estimular isso através de práticas de exercícios físicos e saunas, por exemplo, e não evitar. O 2º órgão excretor que nós vamos falar é o fígado, o responsável inicial pela desintoxicação do corpo humano, e ele rege o sentido da visão. Quando ele está muito intoxicado, ele cristaliza raiva, ódio, emoções primitivas. E quando desintoxicado, celebra a vida com leveza e bom humor. E por isso, quando começamos a desintoxicar o nosso corpo, nos sentimos mais leves, porque a raiva e emoções densas que estavam cristalizadas vão se dissolvendo, porque está tudo conectado. Então perceba como está o seu bom humor. O fígado é uma usina de purificação das toxinas dentro do nosso corpo, e o mau humor está relacionado a um fígado sobrecarregado. E o que intoxica o fígado é a ingestão em excesso de gorduras, como muitos produtos de origem animal, alimentos muito industrializados, açúcar, álcool, drogas. Então, quando o organismo está intoxicado, a pessoa tem a tendência de ter emoções muito densas, muito mais primitivas, como a raiva e o ódio. E se não deixarmos essas emoções saírem, elas vão se transformar em doenças. E doenças relacionadas ao nosso 3º chakra, que vamos falar mais profundamente no decorrer desse programa. E o próximo órgão excretor que vamos falar são os rins. Eles regem o sentido da audição e quando estão intoxicados, eles cristalizam as críticas, desapontamentos e fracassos. Quando desintoxicados, celebram o sentir sem medo de crescer e de transformar. Os rins filtram todos os líquidos que passam pelo corpo humano, que representam de 65% a 75% do peso de um adulto. E existe uma relação simbiótica entre a água e todas as questões emocionais e sentimentais. A mágoa, por exemplo, é uma má água. A tristeza nos faz chorar. E um rim intoxicado não permite que esse fluxo de água flua como deveria. É mais difícil para os nossos líquidos corporais fluírem. E também para as nossas emoções, e acabamos acumulando todas essas mágoas dentro de nós, que também se transformam em doenças, e nesse caso, doenças relacionadas ao nosso 4º chakra, a região do coração. E o próximo órgão é o pulmão, e ele rege o sentido do olfato. Quando ele está intoxicado, cristaliza o medo de ser digno e viver plenamente.
e quando desintoxicado, celebra a vida com leveza. A respiração é a fonte de energia vital que nos mantém vivos. O oxigênio é tão importante que não conseguimos ficar mais do que 3 minutos sem ele. O oxigênio também é o principal nutriente do corpo emocional, ou seja, pela respiração adequada, nós podemos atingir um estado de serenidade e relaxamento emocional. Metafisicamente, existe uma relação entre a capacidade de dar e receber, uma relação com a capacidade de absorver a vida e doar-se. Nós não estamos aqui para sermos para nós mesmos, nós estamos aqui para sermos para o coletivo, para nos doarmos, para servirmos ao próximo. E a respiração inadequada gera bloqueios nessa área. E a lei da doação, ou seja, a lei de dar e receber, é uma das 7 leis espirituais da vida, que vamos falar na 3ª semana. Mas quando nós paramos esse fluxo, nós paramos todo o fluxo de energia à nossa volta. Então, quando o pulmão está intoxicado, perdemos a capacidade de dar e receber, e assim nada chega até nós também. E os laticínios são extremamente prejudiciais para o nosso sistema respiratório, porque eles geram muco. Por isso, é muito comum que pessoas que param de comer laticínios se curam de rinite, por exemplo. Então, olha a profundidade de tomar um copo de leite, uma fatia de queijo. Os alimentos interferem em todo o nosso ser. E a próxima vez que você comer uma pizza à noite ou qualquer outro alimento com muito queijo, perceba como você vai acordar com muco no dia seguinte. O muco é a eliminação das toxinas pelo seu sistema respiratório. Eu não consumo mais laticínios há mais de 6 anos, mas quando eu consumo glúten, por exemplo, à noite, no dia seguinte eu sempre acordo com muco, porque é o meu corpo eliminando essas toxinas. E por último, mas não menos importante, temos os intestinos, e eles regem o sentido do paladar. Quando estão intoxicados, a recusa em largar velhas ideias, prisões ao passado e às vezes até a avareza. Quando desintoxicados, celebram a degustação de todos os prazeres da vida. E o intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Quando ele está intoxicado e inflamado, ele compromete todo o nosso desempenho cerebral, inclusive a nossa sensação de felicidade. Mas nós vamos falar mais especificamente desse órgão em outra aula, porque ele é a chave do sucesso da nossa saúde. Existem linhas de pesquisa que comprovam que até 90% das doenças humanas, físicas e mentais, começam no nosso intestino. Então vocês viram como o nosso corpo e as nossas emoções ficam em desarmonia e em desequilíbrio quando os nossos 5 órgãos excretores não funcionam como deveriam. E olhando para a nossa sociedade hoje, é fácil identificar que a grande maioria das pessoas está vivendo assim, vivendo dessa forma, infeliz. E isso é considerado normal hoje em dia. Mas definitivamente esse não é o nosso estado normal. O nosso corpo não foi projetado para viver triste, infeliz, insatisfeito, com insegurança e com medo. Esse não é a nossa matriz original. E para chegarmos nela, nós precisamos passar pela barreira física. O desafio da humanidade agora não é mais a sobrevivência básica. O desafio da humanidade é que cada um possa viver a sua missão, possa se conectar com a sua verdadeira essência, que é linda, que é perfeita e que tem muito a contribuir para a humanidade. O nosso corpo carrega um ponto de luz dentro dele e a nossa missão é deixar que esse ponto de luz brilhe tão forte que ilumine por onde passe. Mas então a pergunta é: como fazemos para nos desintoxicar? Como fazemos para os nossos 5 órgãos excretores voltarem a funcionar em harmonia e para que a gente possa desenvolver o nosso 6º sentido? E essa pergunta eu vou responder na próxima aula, esse vai ser o assunto de amanhã. Então um grande beijo para vocês e até amanhã. Se quiserem deixar os comentários no nosso grupo sobre o que acharam dessa aula, vou ficar muito feliz em receber a sua opinião.